Será que Selbit descobriu como derrotar o Vitor metaforando? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre Mr. Selbit, que teve a audácia de falar a frase metaforando, você perdeu. Improvised in the moment or some type of psychological breakdown is unclear. But Não whatever queiram it suspeitar was, de mim. Metaforando, você perdeu. Você vai entender o contexto dessa frase, vai entender que não se trata de uma treta, inclusive um abraço pro Selbit caso esteja assistindo esse vídeo aqui. E tudo isso nesse vídeo onde a gente vai falar sobre técnicas de interrogatório. Mas antes, vale lembrar que se você quer continuar vendo vídeos assim, sobre linguagem corporal, com referências, bases e um perito facial apresentando os vídeos, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Dito isso, vamos entender o que se trata essa situação. Bom, basicamente, Selbit, caso você não conheça ele, é uma figura, um influencer, um streamer, um youtuber, um produtor de games. Por que eu falei produtor como se eu fosse um americano? Não sei. Enfim, é uma figura aí pública bem popular no Brasil, que ficou bem famosa, inclusive, por conta dos gameplays. E recentemente Selbit estava no que aparenta ser uma live, comentando ali com a galera, e ele estava vendo um vídeo sobre um caso, né, o caso aqui de alguma coisa Daniel, né, eu até separei para assistir o vídeo completo. Mas em determinado trecho, quando ele está vendo ali os investigadores falando sobre o caso, ele percebe que o rapaz não mexe, né, o interrogado ali, o suspeito não se mexe, ele fica travado. Aí a galera começou a comentar no chat dele como se aquele cara fosse anti-linguagem corporal, anti-análise, né, tipo metaforando perder o que não consegue analisar o cara. Então vamos ver se não dá mesmo para analisar o cara aqui, vamos entender um pouco sobre interrogatório, como é que funciona. Vamos ver se você é o bichão mesmo, que emoção é essa, ó, se liga. Se você colocou raiva, você acertou. E essa aqui é o quê? Se você colocou surpresa, você também acertou. E se você quiser treinar diariamente análises de expressões faciais, é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor. Esses e outros muitos mais exercícios. Me segue lá no Instagram, @metaforando.vitor. Vem treinar comigo. the entire interrogation took over 2 hours. When sped up by 20,000%, you truly get a glimpse of how remarkable... Ele vai acelerar. Tá, interessante dizer que o interrogatório todo durou ali mais de 2 horas, né? Meu Deus, ele vai falar. Meu Deus, eu quero muito ver isso. A gente vai poder ver a movimentação do cara acelerado 20.000% durante a entrevista inteira. The suspect's catatonic performance was. O cara não se mexe mesmo, realmente. O suspeito é o cabeludo ali. Mano, o cara não mexe um músculo, velho. É interessante o seguinte, a galera fala assim, pô, interrogatório de 2 horas. O que é isso? Que demora é essa, né? Como que funciona ali o processo de um interrogatório? Para vocês entenderem, existe uma distinção clara quando a gente está falando no âmbito principalmente da Polícia Civil entre a entrevista e o interrogatório, tá certo? Uma acontece separada, né, da outra, embora as duas tenham relação, mas você não interroga e entrevista ao mesmo tempo. Você entrevista primeiro e interroga depois. Geralmente é assim que acontece. Tô falando aqui no Brasil e com base no que eu conheço nas formações que eu já tive, inclusive com policiais civis, com delegados, formações também, graduações na área de interrogatório de entrevista forense. Então, basicamente, o primeiro processo que a gente tem é a entrevista. A entrevista, ela é como se fosse uma conversa num primeiro momento. Uma conversa um pouco mais delicada, tá certo? Onde busca-se ali conhecimento sobre determinadas situações, sobre determinadas pessoas, sobre datas, locais, motivações. É descrito aqui num artigo do site Ciências Criminais o seguinte: no âmbito penal, a entrevista é uma conversa delicada, quer no escritório do advogado, quer em uma audiência. Quando no escritório do advogado, deve necessariamente ser um ato bilateral. Se queremos obter empatia de alguém e prover uma narrativa em um contexto delicado, não vamos produzir informações em um ambiente que gere pressão no entrevistado. Ou seja, a gente já consegue entender por esse trecho aqui desse artigo que a entrevista não se trata de instaurar pressão. A entrevista, no primeiro momento, não é algo que vai pressionar o suspeito, certo? Que aí você vê aqui, nesse vídeo, você vê aqui diversas vezes as pessoas aqui, os policiais nesse vídeo, deitando pra trás,
deitando pra frente, né? Eles estão ali relaxados na frente do suspeito. O rapaz é pra lá, pra cá, o outro policial chega e se relaxa. Aí você vai pensar assim, pô, esses policiais aí são uns bunda mole, né? Cadê aquele negócio de good cop, bad cop, né? Os caras estão relaxadão na cadeira, claro que não vão arrancar nada do cara. É que vocês têm que entender que num primeiro momento o objetivo de fato não é pressionar a pessoa, tá certo? No primeiro momento a entrevista é apenas obter informações, é uma conversa, busca ali informações. Então é comum os caras ali naquele momento estarem um pouco mais relaxadões, né? Pode acontecer. Então nesse primeiro momento da entrevista, ali os entrevistados vão buscar obter informações sobre o caso, sobre as pessoas, vão buscar obter informações sobre datas, sobre pessoas, sobre locais, sobre motivações pessoais e é claro que vão fazer isso não instaurando pressão. Na entrevista não se instaura pressão, você quer volume de informações, você não quer pressionar o seu suspeito ali, tá certo? Músculo, velho. Vamos continuar. Ele só mexe quando o cara manda ele botar uma coisa na mesa, tá ligado? Ele só mexe quando eles mandam ele fazer alguma coisa. O cara deve estar ali, tá respirando, dá pra ver que ele tá respirando 2 horas. Se ele não estiver respirando, morreu, né? O cara falou 2 horas de interrogatório. Depois da entrevista a gente entra na seara do interrogatório. Esse sim é mais parecido com o que você geralmente assiste em filmes. E aqui nós temos uma descrição de um artigo jurídico sobre o processo de interrogatório. Diz o seguinte: é interessante notar que nas práticas acadêmicas brasileiras relacionadas ao curso de Direito, só se ensina a prática a técnica do interrogatório, não na entrevista. A pessoa só pergunta aquilo que já sabe, o que não sabe não pergunta porque não interessa, e o que eu já sei, vou perguntar para ver a resposta se ela coincide com o que eu sei mesmo. Ou seja, na parte do interrogatório, confrontam-se informações. Eu tenho ali um arcabouço de informações que eu fiz na entrevista com aquele suspeito, e agora eu vou confrontar essas informações, ou seja, eu vou buscar saber se essas informações são verídicas, ou seja, eu vou averiguar então no processo de interrogatório, eu vou buscar averiguar o que é verdade, vou buscar averiguar o que é mentira. No processo de interrogatório também vou buscar uma confissão, né, ou confissões. E vale ressaltar, né, como o próprio nome diz, um confronto de informações obtidas com as informações ali que a pessoa está me dando no interrogatório. Esse confronto, o momento do interrogatório de confronto tende a ser um momento estressante, principalmente para o interrogado ali, para o entrevistado. É um processo ali inquisitório, onde o interrogador vai interrogar e causar ali, utilizar da pressão como mecanismo, ele pode se valer da pressão como mecanismo para interrogar e para confrontar informações do seu interrogado. Vale lembrar também que é nessa etapa do interrogatório, onde o interrogador tem uma imagem de autoridade muito mais forte do que na entrevista, que a imagem é um pouco mais aberta, é como se fosse uma conversa com um amigo. No interrogatório tem essa diferença hierárquica assim, eu pergunto, você responde, tá certo? Feitas essas distinções, vamos ver aqui um pouco sobre o que o Selbit está falando. Como você deve saber, eu leio vários livros, eu me informo bastante, inclusive até aprendi inglês lendo livros, e também foi com base na leitura que eu cheguei onde eu estou hoje, no título de perito facial que eu tenho. E você pode ler todos os livros que eu leio e recomendo nos meus vídeos e ainda conseguir eles com preços muito bons e grandes descontos. É só ir na descrição desse vídeo que os livros que eu recomendei estarão lá. Clique, aproveite o desconto e compre. Leia! O cara se mexe bem pouco mesmo. Olha pro lado, olha pro outro, a cabecinha fica só aqui. Que isso? O cara é um mutante, né, cara? Ó, nesse momento, o que as pessoas que estão ali conversando, né, os dois policiais, o que eles vão tentar? Eles vão tentar colher informações. Quando tá no processo de entrevista, eles vão tentar ali perguntar sobre pessoas, sobre contextos, etc e tal, sobre motivações, locais, até mesmo objetos, né, materiais que possam ser utilizados nesse caso. Mas é interessante um conceito que é comentado, inclusive, em Getting to the Truth, do Cliff Lansley, que é o conceito de hotspot, certo? Esse conceito, hotspot seria uma tradução para lugar, né, um ponto quente, né, um ponto quente na sua análise. Então, qual seria a aplicabilidade de um hotspot para a gente? Um hotspot, de maneira resumida, é uma associação emocional que uma pessoa apresenta sobre determinado tema. Ou seja, um hotspot, por exemplo, para mim, pode ser, sei lá, hot dog. Sempre que eu falo hot dog, ou que alguém vem com o assunto hot dog, eu... nojo.
desprezo. Então entende-se naquele momento que está conversando comigo que Vitor tem um hotspot de desprezo, da emoção desprezo, pela palavra hot dog. Hotspot, hot dog, acho que eu não fui feliz, né? Deu uma misturada boa aqui. Enfim, um hotspot significa pra gente um ponto quente ali no que a gente está observando. Se a pessoa demonstra um hotspot, ela tem um vínculo emocional sobre determinada coisa, tá certo? Sempre que fala, por exemplo, a palavra infância, ou que comenta-se sobre a infância, o suspeito demonstra tristeza. Em outras coisas ele não demonstra tristeza. Então o hotspot dele é de tristeza relacionado ao tema infância. Deu pra entender? Nesse primeiro momento vai buscar-se esse hotspot, né? Às vezes eles pedem pro suspeito falar mais sobre o assunto, falar sobre pessoas, e numa dessa o cara tá falando de uma pessoa, outra pessoa, daí ele fala de determinada pessoa, não, tava o Zeca, o Zequinha, o Chico, e quando ele fala do Chico ele faz raiva. Ô fulano, fala pra mim de novo, né? O policial pode perguntar, estava você, quem mesmo, Zeca? Não, tava eu, o Zeca, o Chico e o fulano. E aí volta no Chico, ele faz raiva. Então o cara começa a entender que o fulano provavelmente tem a raiva do Chico. E ali por meio dessa análise de hotspot ele já vai conseguir nortear a análise dele. Tem raiva do Chico, é foda. Ai. E é assim que se utiliza um hotspot durante um processo de entrevista, tá certo? Vamos seguir aqui. Speak with him soon after this moment, and although he maintained his innocence, he immediately snapped out of a zombie-like character. It's difficult to interpret the reasoning behind the performance, whether it was a pre-planned strategy... Isso é treino anti-linguagem corporal, vai se fuder, treino... Não tem como se treinar anti-linguagem corporal. Ou será que tem? Linguagem corporal, a gente está falando de tudo que é do pescoço para baixo no primeiro momento. Quando a gente vai falar das expressões faciais, que é um tema que de fato é diversificado, né, para acadêmicos da área, não existe a ideia de que eu consigo evitar as minhas microexpressões faciais. Isso eu posso falar tranquilamente com base em artigos, como por exemplo, Executing Facial Controlling During a Facial Expression, ou During an Emotion, não lembro especificamente a última palavra, mas é um artigo do Mark D. Frank, que mostra pra gente que de maneira consciente eu consigo apenas evitar 30% da resposta do meu rosto, mas eu não consigo controlar ela 100%. Até se você olhar aqui, né, velho, a imagem tá bem longe, né, não dá pra ver ali com nuances, o rosto do rapaz ele tá muito estourado e a imagem tá acelerada, não dá pra você ver especificamente se teve uma expressão facial ali ou não. Então falando esse negócio de treinar anti-linguagem corporal é engraçado. O que você pode conseguir fazer é no máximo controlar a sua postura, né, controlar a postura, controlar a sua respiração, mas a expressão facial vai aparecer. E claro que não dá pra partir com base de uma expressão facial e analisar a vida inteira do suspeito. Isso seria burrice, não é mesmo? Olha o Selbit fazendo aí um gesto emblemático com o dedo do meio, Mr. Selbit. Pra quem foi esse dedo médio? Hã? Isso é treino anti-linguagem corporal, vai se fuder, treino anti... Vocês nunca vão me ler! Sim, não, sim. O cara parece um Metapoid, né, do Pokémon. Uau! Bem suspeito se o cara ficar assim, né? Não fiz nada. Nada. Nunca serei suspeito! Não. Sim. Não. O fone do PS5. Não tem nada que entregue alguém mais do que isso. Eu também acho. Improvised in the moment, or some type of psychological breakdown is unclear. But não whatever queiram it suspeitar was, de mim. Metaforando, você perdeu. How dare you? Não, se fosse eu no lugar ali dos policiais, assim que eu ia fazer. A gente adora, né? Pagar de sabichão sentado aqui no conforto da nossa cadeira, né? Muito fácil falar, eu teria feito isso. Mas vamos lá. Como eu falei, a imagem tá acelerada, o rosto do cara tá estourado, eu não consigo ver se tem expressão facial no rosto dele. Tá acelerada a imagem, a microexpressão facial já é uma coisa rápida. Se você acelerar a imagem a 120%, não existe olho humano capaz de ver isso. Mas o que a gente consegue entender é o seguinte, a gente tem análise não só da expressão facial. O protocolo SCANS, que é o protocolo que eu utilizo, ele se baseia em análises multicanais, que é respaldado cientificamente por artigos como Detecting Deceit via Non-Verbal Behavior Analysis, and Argument from Multi-Channel Analysis, por todas as bases dos protocolos SCANS, mais de 70 artigos que suportam ali o protocolo SCANS, que podem ser checados no livro Getting to the Truth. Resumindo, eu não ia olhar só a expressão facial e a linguagem corporal do cara. Eu ia realizar, por exemplo, uma análise paraverbal, para ver a estrutura da mensagem que ele está construindo, tá certo? O que ele evita responder, o que ele responde, se ele responde de forma direta, se ele usa afastamento verbal. Por exemplo, você perguntado, você estava lá naquele dia? Ele pega e fala assim, que dia? Olha, o que aconteceu comigo não foi
tal qual está sendo falado. O cara deu um baita afastamento, eu sei que aí provavelmente tem fogo no parquinho, né? A gente consegue utilizar para nortear nosso processo de entrevista, né? A ferramenta da linguagem corporal durante uma entrevista serve muito bem como um norte para você poder guiar a sua entrevista e futuramente seu interrogatório. Fora a análise paraverbal, seria fácil realizar uma análise do aparelho vocal, né? A gente tem alguns pins como V1, V2 que mostram pra gente quando a pessoa vai simular, a pessoa pode ter uma tendência a abaixar um pouco o volume vocal, falar um pouco mais baixo, né? Ou falar um pouco mais agudo. Tem até aquela velha tabelinha do protocolo Scans de pesquisas sobre a desonestidade no aparelho vocal, que essa tabela deve estar aparecendo aqui, eu sempre falo dela. Mas tudo isso pra dizer que não é porque eu não vou analisar a face do cara, que ele se predispôs a parar com o corpo numa postura que eu não tenho o que fazer. Sim, eu teria o que fazer. E muito aqui para conseguir analisar. E claro que, como eu falei, eu tô falando do conforto da minha casa, eu teria que estar lá para entender toda a situação. E lembrando que a linguagem corporal é uma ferramenta, gente. O certo aqui seria conhecer bastante sobre o caso, várias informações, materialidade e evidências primeiro, para depois fazer uma análise de linguagem corporal. Seria a última parte. Tá certo, pessoal? Acho que era tudo isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, quer entender um pouco mais sobre técnicas de avaliação da desonestidade, como funciona a detecção de mentiras na prática, tem 2 vídeos que eu separei para você aqui, você pode pesquisar aqui, assistir eles, ficar à vontade. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui embaixo, né? Clicando em inscreva-se no canal Metaforando. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!